Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Hora de abrir espaço para ele, Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, como vai? Bom dia a todos. Bom, vendas no comércio varejista brasileiro fecharam com um resultado positivo, porém foi uma leve alta de 1,2% em 2020, segundo dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira. Fausto, conta pra gente o que esses números nos mostram. Bem, nós temos dois números diferentes ali, né? Nós temos um número anual, que deu um fechamento positivo, e nós tivemos um número bastante negativo, né? Menos de 6% no caso da variação entre dezembro e novembro. Aí o que esses números mostram para a gente? Primeiro mostra o repique da pandemia e quanto a pandemia, de certo modo, influenciou a economia no geral, em especial o comércio. Quando a gente olha ao longo dos meses, o que a gente vê é que o primeiro semestre teve uma dificuldade muito grande do ponto de vista do setor varejista, o comércio teve perda, teve queda nas suas vendas, que é revertido aí no segundo semestre. Bem, o que aconteceu de especial para essa reversão no segundo semestre? Foi o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial cumpriu uma tarefa bastante importante do ponto de vista de impedir que a economia caísse mais e, de alguma forma, ela segurou, em especial, as vendas no varejo em geral. É claro que com destaque para alguns setores, né, que foi o caso de alimentação e bebidas, né, alguns setores vinculados ali às necessidades básicas da população em geral. Então, a gente tem aí, quando a gente olha para essa questão então, da venda no varejo, uma relação direta entre o que está acontecendo com a pandemia de um lado e de outro, como é que os recursos que vieram a partir da disputa aí, dentro do Congresso Nacional, do movimento sindical, dos movimentos sociais que viabilizaram o auxílio emergencial, de alguma forma viabilizou que o comércio minimamente tivesse um resultado melhor. É um resultado positivo no ano, é um resultado pequeno, é o menor resultado nos últimos 4 anos, mas não deixa de ser um resultado importante, mostrando o quanto é importante e quanto é fundamental você ter políticas que minimamente lidam com a distribuição de renda e, de alguma forma, ajudam a gente a olhar aí um pouco como é que os próprios setores foram impactados. Chama atenção a alta que a gente teve no setor de construção civil. Então você tem ali de um lado o setor de alimentação, que era óbvio, né, porque o consumo direto, muito do que aquilo que as famílias muitas vezes se deixavam para gastar de um jeito, acabaram gastando principalmente alimentação e bebidas, mas também na construção civil. E aí nós estamos falando também, e principalmente no caso do varejo, das pequenas obras, do conserto da casa, da pintura da porta, ou seja, todo esse conjunto do cuidado da casa, das pequenas reformas, que também, de certo modo, foi influenciado pelo auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele teve um papel, então, bastante importante, num ano bastante complicado para o comércio, que foi o ano da pandemia. Essa coisa de pequenos reparos em casa, eu mesma passei por isso, né? Você fica dentro da sua casa, o que aconteceu na verdade foi isso na pandemia. As pessoas antes não ficavam dentro de casa, como elas tiveram que ficar dentro de casa, você começa a observar, né? Tem um problema aqui, eu quero reformar meu banheiro, enfim. Os apartamentos, tanto de cima quanto de baixo, lá de onde eu moro, estão em reforma, inclusive, nesse momento. Bom, eu queria falar um pouco dos setores. Me chamou a atenção, até porque acaba resvalando na minha área, que o pior resultado percentual foi de livros, jornais, revistas e papelaria, com retração de 3,6%. No entanto, a provocação que eu faço é que já havia um pouco essa tendência por conta daqueles aplicativos de livros online e do próprio público para jornais de papel. Eu adoro jornal de papel, mas de uma forma geral que diminuiu muito. Como equacionar o que foi uma retração econômica mesmo e o que é uma mudança de hábito, né, nesse caso? Aí é bastante difícil a gente saber o que aconteceu de fato, né? Esse setor é um setor que já vem em transformação, um setor que vem sendo substituído principalmente pela mídia eletrônica, que de alguma forma caminha para suplantar esse setor. Esse setor é um setor que tende a encolher, está longe de ser um grande setor no Brasil, quando a gente compara internacionalmente, mas no caso brasileiro, além dele já ser um setor
relativamente pequeno, ele vem enxugando por conta das novas mídias. Então, o que você tem aí? Você tem aí, de um lado, uma mudança estrutural. É óbvio que essa mudança estrutural é muito relevante nessa discussão, mas você também tem uma outra parcela importante, que é que você também vai deixando de comprar alguns itens no momento de uma crise econômica, que foi o caso, né? Ou seja, a pandemia, de certo modo, ela fez com que as pessoas priorizassem. Elas priorizavam o quê? Priorizaram, de certo modo, aquilo que tinha a ver com o seu bem-estar dentro da sua casa, tem a ver com uma redução da renda, então isso faz com que você foque a alimentação, os itens essenciais do seu consumo, e de alguma forma vai deixando de lado outros itens. Vamos lembrar também que o comércio ele ficou fechado durante um bom período, né? Ou seja, a questão do isolamento fechou os shopping centers, fechou uma parte do comércio de rua, que também influencia. Os jornais e revistas, principalmente, nós estamos falando da banca de jornal, né? No caso de livros, nós estamos falando do papel importante das livrarias, mas é um setor que já vinha em crise e que, de alguma forma, já vem mostrando como é que essa relação estrutural está em transformação. E para a gente terminar, tem mais algum destaque que você acredita que seria importante dizer sobre os setores? Indústria farmacêutica, enfim, eu estou vendo aqui, né, os vários números. Tem mais algo que você acredita que seria legal comentar? Eu acho que tem dois itens para comentar, né? Um primeiro é que é claro que a questão dos setores tem a ver com a pandemia, então a gente vai ver o que está em alta. Aí nós estamos falando aí de setor o setor fármaco, né, farmacêutico, e é óbvio, né, num ano em que você tem a pandemia como o principal agente aí social, é razoável imaginar que a questão dos medicamentos vai influenciar essa venda. Então, a venda farmacêutica foi uma venda importante. E um outro comentário aqui, retomando um pouco a nossa conversa de ontem, conforme foi previsto, o Congresso Nacional aprovou a autonomia do Banco Central. Então, o projeto de lei, que agora então aprovado pelo Congresso Nacional, vai para a sanção presidencial. E aí nós vamos começar a enfrentar aí o que vai significar a autonomia do Banco Central. Tem um conjunto de mudanças então que a gente vai sentir. Uma delas é que muito provavelmente a gente vai assistir a possibilidade aí de grandes investidores fazerem aplicação em dólar no país e etc. E tudo isso, de alguma forma, a gente vai assistir no para frente o que significa essa questão. Então, é como uma abertura aí, né, um fechamento aí do nosso comentário. Isso aconteceu ontem à noite, então é uma informação importante e relevante para a gente começar a fazer as análises econômicas a partir de agora. Claro, vamos acompanhar. É isso aí. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Fausto, obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia, até a próxima. Bom dia a todos novamente. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.